Olá pessoal, tudo bem aí do YouTube? Deus abençoe vocês. Hoje o nosso programa Link Direto vai ser diferente, tá? Nós vamos falar sobre inferno, sobre morte, sobre salvação, sobre vida após a morte, se existe ou não, sobre aparições de pessoas que já morreram. Eu vi meu avô depois que morreu. Como funciona tudo isso. Mas hoje eu não vou gravar nem lá em casa, nem na estrada, eu vou gravar no estúdio aqui da Rádio Voz 106.1 Rádio FM aqui em Foz do Iguaçu, tá bom? Então vocês vão acompanhar esse programa da rádio ao vivo e eu tô aproveitando para gravar para a internet. Vai ser muito legal, eu espero que vocês gostem, tá bom? Muito bem, são 13 horas e 23 minutos, já estamos ao vivo aqui com o programa Sementes da Fé e com a participação especial nessa tarde do pastor Carlos Ribas. Mora próximo aqui da nossa cidade, em Barracão. Sou vizinho de vocês aqui. Nosso vizinho faz divisa aí com... Eu tava desligado o microfone, viu, pastor? Por isso que eu não consegui te ouvir. Mas tá ótimo. Agora você pode usar, tranquilo. Ele mora aqui pertinho aqui da gente, né, em Barracão. E ele está conosco durante toda essa semana, aqui com a gente, dando um seminário pra gente sobre intercessão profética, tricotomia, libertação. E da outra vez que ele veio também, ele falou um pouquinho sobre o ocultismo. Isso. Né? E foi muito tremendo. Inclusive, eu rodei aqui na rádio, foi muito bem aceito. Foi muito bacana. Teve bastante repercussão, porque as pessoas... Ali naquela esqueci o tema agora, que é 1, 2, 3. Fugiu o tema. Do teu DVD. Desvendando Satanismo 1, 2 e 3. Desvendando. Eu rodei 1, 2 e 3 aqui na rádio. Ah, que legal. Sim, eu rodei, porque tem muita coisa interessante que o senhor fala ali, sobre vela, né? Eu já rodei aqui, mas eu vou falar aqui de novo. São coisas que as pessoas fazem e elas não têm noção de que estão fazendo algo que está ligado ao ocultismo. Justamente. Mas culturalmente foi chegando, foi sendo aceito pela sociedade como forma cultural e acaba se esquecendo quais são as raízes que criaram cada um desses rituais, né? E são coisas simples, mas que no mundo espiritual tem um efeito terrível. Devastador. Né? E é por isso que deu esse boom aí, quando eu rodei aqui na rádio, né? Foi muito forte, falou sobre o ovo da Páscoa, sobre o Papai Noel, e foi muito interessante, muito bacana mesmo. Então, da outra vez que o pastor Carlos Ribas esteve aqui com a gente, ele falou sobre isso. E agora, durante essa semana, ele vai estar falando sobre os temas que eu acabei de falar aqui novamente. E eu convidei ele, por quê? Porque nessa tarde, hoje, nós vamos falar aqui, nós não, ele, né? Sobre o tema, o inferno existe? O que acontece com uma pessoa quando ele morre? O salvo vai para onde? E o ímpio vai para onde? E o inferno, pastor Carlos? Fica onde também? Então, é sobre isso que o pastor Carlos Ribas vai estar falando a partir de agora com você. Então, se você puder, pare tudo o que você está fazendo. Só se puder, viu? Para você ouvir, para que o diabo não distorça as palavras que vai sair agora dos lábios do pastor Carlos. Porque tem muito disso. A gente fala uma coisa e as pessoas entendem totalmente diferente. Entendeu? Então, preste atenção a partir de agora. Pastor Carlos, o inferno existe? Pois é. É claro que o inferno existe, não é? E aos ouvintes que estão ouvindo a partir de agora, minha boa tarde. E quem está ouvindo pela internet também, né? Independente do país que está, da religião que congrega, da igreja que congrega, da religião, da fé que professa. É muito importante nós entendermos isso. Há uma realidade espiritual que ela é dinâmica, porque ela não está parada, não está inerte, ela está em movimento. Essa realidade espiritual é dividida em duas partes, duas vertentes. Uma delas nós chamamos de céu e outra delas nós chamamos de inferno. A parte que nós comumente chamamos de céu, e não sei se seria muito apropriado chamá-la assim, porque a Bíblia Sagrada, como nosso livro de regra e fé dos cristãos, ela ensina que céu é tudo aquilo que condiz ao ambiente espiritual. Então, demônios também habitam no céu. Por isso é importante entender bem isso logo no início, porque as nomenclaturas às vezes nos enganam um pouquinho. Mas o reino de Deus e o reino das trevas existe, mas não há uma batalha entre os dois, como muitos pensam. Não há uma guerra entre Deus e o diabo. Por várias razões. Primeiro, porque o diabo já foi vencido antes mesmo da terra ser criada. Quem tem o hábito de ler a Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, fala sobre isso, sobre essa batalha, e diz que o diabo já foi subjugado, vencido, um fogo saiu de dentro dele, consumiu, nunca ele vai persistir, vai ganhar, já está derrotado. Então,
essa batalha não existe entre Deus e o diabo. Essa batalha existe entre quem? Entre quem professa a fé em Cristo e o diabo. É por isso que as religiões ou as pessoas que não creem em Jesus, não seguem Jesus, porque você saber que Jesus existe é uma coisa, você crer e seguir Jesus é outra. Tem religiões que respeitam Jesus como um profeta. Ele é um grande profeta, mas não respeitam como Deus. Então, para eles, não há uma batalha. Por quê? Porque eles não estão debaixo de um domínio espiritual de Deus. E aí, se você não está debaixo de um domínio espiritual de Deus, você automaticamente está debaixo de um domínio espiritual oposto a Deus, que nós chamamos de inferno. Então, o inferno existe. Mas o inferno não é só o que as pessoas pensam, pastora Daniele. Não é só um local de tormento para quando o bandido morrer, o estuprador, o assaltante morrer, que as pessoas só pensam que só quem faz coisas muito ruins vão para lá. Vai morrer, vai ficar lá queimando no fogo. O inferno não é só isso. O inferno é uma situação espiritual que tem um domínio espiritual através de demônios muito bem organizados, que a Bíblia chama de principados, potestades, dominadores e forças do mal. E esse domínio desses demônios, muito bem organizados, regidos por esses 4 príncipes que formam o principado, tentam atrapalhar o plano de salvação. Porque Deus criou o homem se desviou do propósito da criação, gerando pecado. O pecado trouxe o homem muito distante de Deus. E aí o Senhor Deus enviou seu único filho Jesus para se sacrificar por nós, porque naquela época a única forma de alcançar redenção era através de um sacrifício de animais. Muitas religiões fazem sacrifício de animais hoje. A Umbanda faz sacrifício de animal, a Quimbanda faz sacrifício de animal. Muitos fazem sacrifício de animais em busca de redenção, em busca de contato com os seus deuses, com os seus orixás, ou seja lá como eles chamam. Mas nós não precisamos mais fazer, porque a Bíblia nos conta que Jesus veio e foi o sacrifício completo. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, cristãos católicos ou cristãos protestantes, da fé católica ou da fé evangélica, entendemos isso. Que Jesus veio como o único sacrifício suficiente. E a partir disso, ele começou a trazer o povo de volta para Deus. Então houve a religação, que aí nós conhecemos como o termo religião. Então essa religação, vindo pelo sacrifício de Jesus, nos traz de volta a Deus. Então qual é o plano do inferno? Evitar que essa religação aconteça. Esse é o plano do inferno. Antes de Jesus vir à Terra, há aproximadamente 2000 anos, o plano do diabo era outro. O plano do inferno era outro na Terra. Porque a salvação não era por meio da graça do sacrifício de Jesus. A salvação vinha pelas obras no período da lei de Moisés. Enfim. Então era um outro plano, mas nós vivemos hoje debaixo do plano de quê? Tentar impedir o plano de salvação, tentar anular a proximidade do homem para com Deus. Então nós, como cristãos, como igreja de Jesus, nós precisamos entender que o inferno existe, é dinâmico, é atuante, extremamente organizado, e não é apenas um buraco em algum lugar cheio de fogo que as pessoas ficam queimando. Que ele é uma instituição espiritual organizada que luta, milita contra a igreja. Então, casamentos com problema, provavelmente está sofrendo um ataque do inferno. Vidas com enfermidades que os médicos não descobriram a cura, provavelmente está sofrendo um ataque do inferno. Pessoas que estão com os distúrbios sociais, emocionais, de várias formas de distúrbios, muito provavelmente estão sofrendo um ataque do inferno. Que coisa interessante, né? E isso tem acontecido muito nesses últimos dias. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o pastor Carlos, como o adversário tem investido na mente das pessoas. Né? Trazendo distúrbios terríveis. Posso dar um dado? Sim, claro. A ONU tem o braço da ONU que organiza a saúde no mundo é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E a OMS liberou dados estatísticos de que de cada 10 pessoas, aproximadamente 5 ou 6 hoje na Terra sofrem de distúrbios de esquizofrenia. Do menor grau até o mais extremo, chamado psicopatia. Ou seja, de cada 100 pessoas hoje, nós temos pelo menos uns 60 esquizofrênicos. É mais da metade da população que sofre de algum distúrbio. Não significa que mais da metade da população mundial está louca, demente, não é isso. Porque alguns distúrbios são tão imperceptíveis que pessoas que convivem conosco sofrem esse distúrbio. Eles estão ali e não sabem. Não é? Pessoas que têm algumas atitudes
que você não são muito nervosas, não conseguem dominar bem o seu sono, ou choram com facilidade, talvez sofram esses distúrbios, aí entram nessa estatística. Então eu vou limar isso, eu vou nivelar. Eu ouso dizer que de cada 10, 3 tem um distúrbio de esquizofrenia, que possa ser nocivo, possa gradativamente ser nocivo. Aí pense comigo, de cada 100 pessoas, 30 têm distúrbios de esquizofrenia, não dominam a própria mente. O que o inferno, o que o diabo pode fazer com uma pessoa dessa que não domina a própria mente? Quais são os pensamentos que o diabo pode implantar nela? Quais são os temores, os medos, as acusações? Quais são as síndromes de distúrbios, a perseguição, síndrome do pânico, transtorno bipolar? Enfim, nós ficaríamos o dia inteiro falando isso. Inclusive, eu te contei ontem um fato muito forte. Terrível e que cabe análise isso aí. Justamente. Cabe investigação. E o pastor já ficou com sede de ajudar, né? Eu sou um investigador por natureza. Eu investigo situações. Eu tenho livros escritos sobre casos de mortes, crimes, que a polícia disse que era um assassinato, mas que eu descobri que era magia negra, rituais de magia negra. Nosso ministério já denunciou casos, inclusive, de sequestro de crianças e tal. Então eu sou, por natureza, um investigador. É nato isso em mim. Ontem eu estava conversando com o pastor Carlos, inclusive a Bianca deve estar me ouvindo, ela não perde também o nosso programa. Estava contando o caso de um rapaz aqui, que do dia assim pra noite, do dia pra noite, ele começou a ter distúrbio e começou a se sentir perseguido e começou a ver vultos, ouvir vozes e barabá, essas coisas todas. E foi que aconteceu, infelizmente, um fato aí, que ele acabou assassinando um cara, porque ele achou que o cara queria matar ele, e acabou com a vida dele. Terrível, né? E eu contando pro pastor Carlos que a mãe pediu pra filha, faz um desenho pro papai, pra mamãe levar lá no presídio. A filha tem quantos anos? A filha, eu acho que tem 7, se eu não me engano. Olha que coisa. Eu acho que tem 7. Inclusive, se a mãe ou a Patrícia estiver me ouvindo, passa aqui a informação pra mim. Se eu não me engano, tem 7 aninhos. E daí, olha só o desenho que a criança é muito expressar no desenho, sim, né? A realidade do que vive. Né? E também a criança, ela é sensitiva, ela sente o mundo espiritual. Sente. Ela não é, os sensores que nós temos, são muito mais aguçados na infância. Por isso que Jesus diz que o reino dos céus pertence aos pequeninos. E o que é reino dos céus na linguagem bíblica? O mundo espiritual. O mundo espiritual. Então, o mundo espiritual pertence aos pequeninos. Eles sentem o mundo espiritual de uma forma que nós não sentimos. E eu achei muito interessante, porque quando a mãe pediu para a filha fazer um desenho para mandar para o pai que está lá, infelizmente, no presídio, ela desenhou o papai, a mamãe, desenhou ela, né? E desenhou um monstro enorme, muito feio, do lado da família. Terrível. Então, em seguidinha, quando aconteceu essa tragédia. Então, a gente não tem dúvida que é um problema espiritual. Com certeza. É algo que está acontecendo ali, né? Dói meu coração pela situação. E um pouco antes de acontecer o fato, ele tinha marcado um horário comigo que ele queria conversar comigo. E quem sabe foi até um livramento, até conversando ontem com o pastor, né? Foi um livramento de Deus. Né? Porque antes disso, infelizmente, veio acontecer esse fato. Então, existe muitos casos assim. Um detalhe importante, o verdadeiro assassino não está preso. Porque o verdadeiro assassino é um ser espiritual. Verdade. Então, ele não pode ser preso por grades, mas ele pode ser amarrado pelo poder espiritual de Deus, ele pode ser repreendido em nome de Jesus, ele pode ser vencido na oração. E esse caso ilustra, desculpa cortar, pastora, mas é importante falar isso agora. Esse caso ilustra um problema recorrente nos dias de hoje, porque essa família está passando por esse flagelo muito grande, esse sofrimento, uma filha distante de um pai, uma esposa distante do marido, vai saber quantos anos isso vai dar, mas muita gente que está ouvindo agora pela rádio, pela internet também, pode estar passando por um problema similar que vai acabar culminando nisso, num assassinato, num crime, mas dá tempo de recorrer a Deus, dá tempo de voltar o rosto, a face para o Senhor Jesus e clamar o nome do Senhor Jesus. Eu lembro de Romanos capítulo 10, no verso 13, onde diz que todo aquele que clama o nome de Jesus é salvo. Então, dá tempo de clamar o nome de Jesus e impedir uma tragédia na família das pessoas. E inclusive, aconteceu um outro fato aqui na cidade, semelhante a esse. Né? A diferença é que o primeiro foi arma de fogo e o outro foi arma branca, faca. O rapaz teve um surto, estava tendo surto. Aí saiu, aí a família prendeu ele dentro de casa. Aí chegou ao ponto de não conseguir, ele fugiu, tinha tentado buscar recurso e não conseguiu e tal. Aí um dia ele saiu na rua, assim, bem loucão, assim, com a arma na mão. Chegou num ponto de ônibus, estava cheio de gente para ir trabalhar.
saiu esfaqueando todo mundo. Não faz muito Deus. tempo. Então, é o que eu disse ontem, pastor Carlos, eu não tenho dúvida que a nossa cidade está sendo alvo de um ataque muito forte de Satanás. Sim. Né? E nós, como igreja, não podemos ficar de braços cruzados. Na verdade, Não, e esse fato de pessoas saírem esfaqueando, ele é comum, infelizmente. Você vai na internet, digita no YouTube esfaqueamento na rua, algo assim, você vai conseguir ver vários vídeos. No Japão, isso é muito comum, recorrente. Todo mês tem um vídeo de alguém que saiu esfaqueando pessoas na rua. Porque é uma classe de demônios que exige sangue para se manter firme naquele lugar. São demônios territorialistas que precisam pagar o aluguel daquele território. E como é que ele mantém-se naquele local dominando? Como é que ele tem o domínio? Ele tem o domínio com sacrifício de sangue. Quando ele não consegue alguém que espontaneamente ou autonomamente faça o sacrifício de sangue para ele, ele precisa possuir a vida de alguém e sair conseguindo sangue de alguma forma. Então, infelizmente, é um problema recorrente. As igrejas precisam se unir. Não é apenas um caso de batalha espiritual do Ministério Sementes da Fé. As igrejas evangélicas precisam se unir, seja em Foz do Iguaçu, seja no Brasil, no exterior, e começar a clamar a Deus por uma cobertura efetiva, por uma cobertura espiritual, pela ação dos anjos do Senhor que existem, e são espíritos ministradores que estão a serviço da igreja, dos que vão herdar a salvação, a igreja. Então, nós precisamos nos unir em oração. É isso aí. Pastor, o que acontece quando as pessoas morrem? Porque tem muita gente por aí que fala bem assim: ah, minha avó morreu e veio conversar comigo, né? Voltou, né? E voltou, o morto voltou, o espírito dela vem, entra em contato comigo e conversa comigo e barabá. Isso existe mesmo? Então, como que funciona? O que acontece é o seguinte, existem duas questões muito fáceis de entender e muito racionais que nós podemos compreender que é impossível o espírito de um morto voltar. Eu sei que muitos espíritas estão nos ouvindo, muitas pessoas têm essa filosofia, essa doutrina, e são ensinados que o espírito do morto pode voltar em um médium e comunicar com os vivos. Mas isso é um engodo completo, é terrível. A doutrina de Kardec, e antes de Kardec, outras doutrinas espíritas que acreditavam na reencarnação, que acreditavam no espírito poder transitar no meio dos vivos, é uma doutrina muito confortista. Por quê? Porque a partir da hora que nós entendemos que Deus nos colocou nesse mundo físico com um propósito, e esse propósito precisa ser gerado no nosso coração, nós precisamos seguir a Deus. Se não seguirmos a Deus, nós estamos fadados, condenados ao inferno. Eu tenho que tomar decisões enquanto eu estou vivo. Eu tenho que ser uma boa pessoa agora. Ontem eu falei lá no culto, citei uma frase que eu li no Facebook, que existem mais coroas de flores nos velórios do que nós damos mais flores nos velórios do que flores a pessoas enquanto estão vivas, porque o remorso é muito mais duro do que a gratidão. E em cima dessa verdade sobre remorso e gratidão, principalmente falando do espírito do morto, as pessoas eles pensam no espiritismo que eu posso fazer o que eu quiser aqui, que depois de morto eu vou ter uma evolução, eu vou viver uma outra vida pagando o meu karma, pagando o meu né? Eu fui um homem mau na vida anterior, então agora eu vou pagar esse karma. E na verdade isso não existe, isso é um engano do diabo, é um engano confortista. Pense comigo. Uma senhora, isso aconteceu com uma família bem próxima nossa. Uma senhora crente, porém fazia um ano que não ia à igreja, ou talvez mais, perdeu a filha tragicamente num acidente, uma filha adolescente. Aí chega uma amiga dela espírita e fala: olha, o médium lá no centro incorporou a sua filha e ela quer falar contigo. Aí ela vai desesperada, mesmo não crendo no espiritismo, na doutrina espírita, mas vai lá porque ela está traumatizada. Contato, pelo amor de Deus. Ela está traumatizada, ela está enlutada. Chega lá, o médium fala para ela: olha, eu sou a fulaninha, eu tô bem, tô num lugar de luz. E fala tal como a filha. Até porque o demônio acompanhou a filha. Mas eu acho que isso nós vamos deixar para falar amanhã, pastor. Amanhã? Ah, então vamos atiçar a lombriga do povo? A gente fala sobre isso amanhã. Como que o demônio faz para copiar a pessoa e mentir que é a pessoa. Psicografar, usar a mesma assinatura, a mesma voz. Vamos falar amanhã isso. Bacana. Mas enfim, aí o médium incorporado por um demônio, o demônio se fazendo passar pela filha. E aí eu vou defender os espíritos um pouquinho. Eu não sou de defender espírita, mas muitos médiums eles são iludidos, eles são enganados. Tem muito médium que está me ouvindo agora
que é enganado, que ele acredita, ele bate o pé e fala, não, é o espírito de uma pessoa que morreu. E o coitado Tá sendo iludido. está sendo iludido por um demônio. O demônio está enganando ele. Ele não é o mentiroso. Esse médium não é o mentiroso. Ele não é o bandido da história. O bandido é o demônio que está se fazendo passar por um espírito de um morto, está enganando. Aí quando o espírita descobre que está sendo enganado, ele se converte. Foi o que aconteceu comigo. Eu venho de uma família satanista. Eu venho de uma avó satanista, uma mãe satanista. E eu amava o satanismo, acreditava em coisas que hoje eu sei que são mentiras. Quando eu descobri que eu estava sendo enganado por demônios, o primeiro passo que eu fiz, corri para Deus. Porque a palavra de Deus nos diz em João 8,32, quando você conhece a verdade te liberta. Então, muitos dos médiums, infelizmente, estão sendo enganados. Então eu até peço, se você que é espírito que está me ouvindo agora, faça a prova. Quando o guia estiver querendo descer, incorporar, comece a clamar o nome de Jesus. Fale assim, Jesus, vem aqui, Jesus. Se esse espírito está vindo em mim, realmente um espírito de luz, então Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço que o Senhor permita que ele venha. Em nome de Jesus. Fale assim, em nome de Jesus, espírito de luz, vem aqui. Aí o espírito de luz não vai vir. E vai tentar inventar uma mentira dizendo que não veio porque tinha alguma coisa. E você vai começar a ver o tamanho da mentira. Porque os demônios não vão no lugar onde o nome de Jesus é clamado. Então essa questão de que os mortos, eles voltam para se comunicar, é mentira, então? Mentira, são demônios. Mentira. Porque é a doutrina confortista. Certo. Aí, só voltando ao meu raciocínio, você vê que eu já estava pulando pro outro lado. Sim. Aí, essa mãe vai lá e aí esse demônio passando pela filha fala que está num lugar de luz. É muito confortável. É óbvio que uma mãe lutada, traumatizada, vai se sentir melhor pelo menos. Minha filha morreu traumaticamente, né? Num acidente, ou enfim. Imagina, num assassinato, um acidente, uma coisa traumática. E agora ela tá me falando que ela está bem. Aí o médium já fala para a mãe, não, você precisa ficar com a gente aqui, para sempre ter contato com a sua filha. Se você só ouviu isso hoje, voltar para tua doutrina católica, evangélica, enfim, você nunca mais vai falar com a sua filha. Então ele consegue tirar uma pessoa do reino de Deus e trazer para o reino das trevas. Então esse é o plano do diabo, enganar. A Bíblia Sagrada fala em João capítulo 8, verso 44, que o diabo é o pai da mentira. Ele é o enganador. Então ele veio para enganar. E ele é craque, ele é perito em enganar. Ele consegue enganar até crente. Porque ele age muito nas emoções, né? Ele rouba as nossas emoções. E ele consegue enganar crentes. Se os irmãos agora, os evangélicos que estão me ouvindo, têm o hábito de ler a Bíblia e leem Apocalipse, eles vão ver que a besta que emerge das muitas águas, ela tem um cálice na mão com o sangue dos santos. Mas quem que são os santos? A igreja. Como é que esse demônio tem um cálice com o sangue dos crentes? Porque ele conseguiu enganar os crentes. Conseguiu matar os crentes e conseguiu tomar o seu sangue. Então, essa é a verdade. O diabo é um perito em enganar. A pessoa, quando morre, respondendo efetivamente sua pergunta, ela vai para um sistema de completo esquecimento. A mente dela, ela desliga. A alma dela se desfaz. O espírito dela fica em posse de Deus ou fica no lugar de tormento chamado inferno. O inferno não é o fim. O inferno é só uma sala de espera até o fim do mundo. Depois vai vir o lago que arde em fogo e enxofre. Mas eu vou falar por partes. Então, a primeira parte, eu gostaria de compartilhar isso com quem nos ouve. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, quem tem a Bíblia católica em casa, não é o livro de Eclesiástico. É o livro de Eclesiastes. Porque na Bíblia evangélica só tem Eclesiastes. Mas na Bíblia católica tem um cânon diferente, então tem dois livros, Eclesiastes e Eclesiástico. É no Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão. Nós sabemos, inclusive. Mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem memória. Ou seja, tem alguma tradução que diz: a sua memória jaz no esquecimento. Por que eles não têm memória? Porque eles ficam num estado de total letargia. Imagine vocês, o primeiro homem que se tem notícia que morreu foi Abel, né? Filhos de Adão, Caim matou Abel. Então, primeiro, nós sabemos que é o primeiro assassinato, não sabemos se foi o primeiro morto, mas vamos imaginar que sim. E esse primeiro homem morreu lá há milhões de anos atrás, milhões, porque a Bíblia, o período que nós contamos na Bíblia, chamado de período pós-noídico, ele conta hoje uns 5, 6 mil anos só. Mas antes de Noé, são milhões de anos. Não é prova disso que são achados fósseis de milhões de anos. A arqueologia prova com carbono 14, fósseis de dinossauros e tudo mais.
Então o primeiro morto, supostamente Abel, ele fechou os olhos para o mundo dos vivos milhões de anos atrás, mas ele não abriu os olhos ainda para o mundo espiritual. Ele não sabe que morreu. Por que eu afirmo isso? Por duas razões muito simples. A primeira razão, o tempo só passa para nós que estamos vivos, porque nós somos dependentes de um sistema solar. Eu sei que agora são quase 2 horas da tarde, né? 12 para as 2, porque eu vivo num planeta chamado Terra, que gira em torno do próprio eixo, e esse giro completo dá 24 horas. E aí nós temos a definição de um dia. Alguém contou isso matematicamente, e aí definiu que as horas são esses números contados por minutos e por segundos. No mundo espiritual não tem o planeta Terra, não tem esse giro ao redor do próprio eixo, então não tem hora. Não tem minuto, não tem segundo, automaticamente não tem dia nem noite. Eu sei que tem um ano, eu sei que eu estou no mês de fevereiro, porque a Terra gira em torno do Sol durante 365 dias do ano. Então eu sei que tem um ano. No mundo espiritual não tem Sol, não tem Terra, não tem Lua, não tem nada. Então não há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ninguém envelhece, por isso que é chamado de eternidade. Então a partir da hora que eu saí desse mundo dos vivos, agora eu vou usar um termo que todos vão entender: católicos, espíritas, protestantes, muçulmanos, qualquer um, judeus, ateus, todos vão entender. Quando o corpo se desfaz e o espírito está sem o corpo, ele está desencarnado, não está mais na carne, ele entra num ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual não tem contagem de tempo. Então, para nós, passaram milhões de anos que Abel fechou os olhos quando morreu assassinado. Mas para Abel não passou nenhuma fração de um segundo, porque ele não está dentro do tempo. Ele está na eternidade. Então ele não sabe que morreu. Pensa comigo, morre uma mãe. E aí ela fica lá no céu, de olhinho aberto, olhando para a terra, esperando o filho morrer e encontrar com ela. Aí morre o melhor amigo do filho, ela vê o melhor amigo entrando no céu, morre o vizinho, morre o primo, e o filho dela nunca... Aí quando ela vai descobrir, o filho dela morreu, mas foi pro inferno. Você acha que o céu seria um lugar de alegria, gozo, paz, ou seria um lugar de tormento? O céu se tornaria um inferno. Então Deus nos preserva de qualquer sentimento ruim. Para isso, Ele apaga a nossa mente. A gente morre, fica em estado de dormência. Quando o Senhor Jesus voltar, porque a gente fala sobre a segunda vinda, mas são 4 vindas, né? Jesus veio a primeira vez como verbo que se fez carne, já veio, morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia, vai voltar a segunda vinda, arrebatar a igreja, não é? Mortos e vivos ele vai arrebatar. Depois de 3 anos e meio ele volta, são 7 anos o arrebatamento, vai ser no meio dos 3 anos e meio, ele volta a 3ª vez, encarcera o diabo, acorrenta ele por 1000 anos, inicia-se o milênio. Depois de 1000 anos ele volta a 4ª vez, solta o diabo perverte uma 1/3 parte da terra de novo, ele consegue fazer isso. Há uma batalha chamada Batalha de Armagedon, no Monte de Megido, e aí encerra-se tudo. E aí vem o reino espiritual. Aí acabou o mundo. Aí é o fim do mundo, lá na frente. Então tem gente que fala, o fim do mundo vai ser daqui uns anos, vão soltar uma bomba atômica. Não, o fim do mundo vai demorar muito ainda. Mas são eventos escatológicos que vão acontecer. Caberia bem um dia falar só sobre escatologia, né? Seria ótimo. Muito bem. Então, nessas vindas de Cristo, nessas próximas 3 vindas, quando ele voltar e arrebatar a igreja, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Quais mortos? Só os que morreram em 2015? Os que morreram nos últimos 10 anos? Não. Todos os mortos. Então, desde Abel até o último morto antes da vinda de Jesus, vai ressuscitar ao mesmo tempo. Aí que Abel vai saber que morreu. Então é tremendo isso. Muito tremendo, porque tem muitas pessoas que pensam assim, né? A minha mãe tá lá no céu, esperando, quando eu morrer, eu vou encontrar minha avó. Então isso é tudo... É fato, é mito, não é mito. Fato. Todos, quando nós morrermos, todos vão abrir os olhos ao mesmo tempo. Vamos ver Adão, Eva, minha avó, enfim. Quem sabe tem pessoas que podem estar perguntando assim, mas pastor, será que então depois, quando Jesus vir buscar a igreja, que os nossos olhos abrirem espiritual, a gente vai se identificar, a gente vai se reconhecer? Joninha, né? Como que é, pastor? Eu não sei porque eu nunca morri, né? Biblicamente falando. Biblicamente não há uma explicação, não é? É um dos mistérios da Bíblia, mas eu tenho alguns indícios que nos mostram algumas coisas. Primeiro, nós teremos um corpo diferente e um nome diferente. A Bíblia fala em Apocalipse que o nosso nome vai ser trocado, nós vamos receber um nome novo numa pedrinha branca escrita, que é bem profundo isso, então a pessoa que só conhece pelo nome já não vai mais conhecer porque é outro nome. Mas também fala que
nós vamos ter um corpo glorioso, glorificado. Jesus mostrou mais ou menos pra gente como era esse corpo glorioso. Quando ele foi arrebatado, quando ele foi ressuscitado, e ele voltou à terra, na época do Pentecoste, antes do Pentecoste, ele ficou 40 dias ali com o povo, depois 10 dias veio o Pentecoste. Ele veio com um corpo glorioso. Então as pessoas podiam tocar nele, mas ele atravessava a parede. Os discípulos estavam trancados numa sala, portas e janelas fechadas com medo da perseguição. De repente, Jesus apareceu no meio deles. Por onde ele veio? Ele sumiu, se desmaterializou, se materializou de novo, foi assim? Enfim, um corpo glorificado pode fazer isso. Mas aí ele olhou para Tomé, aquele que duvidava, e disse: Tomé, encosta aqui. Vê se não sou eu, de carne e osso. Vê o furo na minha mão, vê o rasgo do lado da minha barriga. Então, ele tinha um corpo físico que podia ser tocado, porém, entrava, sei lá, se desmaterializava. Então, isso é uma prova de um corpo diferente, que nós vamos ter na eternidade. A matéria vai ser diferente de como é hoje. Isso parece papo de Star Wars, de alienígena, sei lá, enfim. Mas vai ser algo diferente. Não, mas é a dúvida que está sendo tirada nessa tarde Exatamente. de muitas pessoas. Mas, sobre se conhecer ou não, apesar de um corpo diferente e apesar de nomes diferentes, eu tenho plena convicção de que nós nos conheceremos. Por duas razões. Primeira razão, pelo sentido de família. Deus se autoproclamou Pai e denominou Jesus Filho. Não haveria necessidade de Deus ser Pai e Filho. Ele podia ser soberano imperador. Ele poderia ser o Rei dos Reis ou o Senhor dos Exércitos, como são nomenclaturas dele. Deus não precisaria ter a nomenclatura de Pai e Filho, que denota família, é uma conotação para família, e quando nós ficarmos com ele na eternidade, não existir mais família. Eu não vejo meu filho, não vejo minha mulher, não vejo meu pai. Então, isso é um fato. O segundo fato é que quando nós estivermos na eternidade, nós chamamos na glória, no céu, na Nova Jerusalém, enfim, eu gosto de chamar de eternidade, pela definição de não ter tempo, nós não vamos mais nos reproduzir, porque o número vai ser exato e perfeito, não vai ter mais quem nasça, nem quem morra, não vai mais haver relações sexuais, porque a relação sexual é só para prazer do marido e com a esposa, e para reprodução. Como não vai mais haver necessidade de prazer, porque o corpo vai ser glorioso, e o nosso prazer vai ser no Senhor, o amor eros, que é o amor carnal, vai desaparecer, só vai existir o amor ágape, e não vai precisar reproduzir, não vai mais haver isso. E como em Apocalipse 21 diz que o Senhor enxugará, isso já na Nova Jerusalém, já na eternidade, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, isso significa o quê? Que todo sentimento nocivo, de perda, de dor, vai acabar lá. Mas nós vamos chegar lá e isso vai acabar. Então, provavelmente, alguém vai chegar no céu e vai ver: poxa vida, meu pai não veio, minha mãe não veio. Porque a Bíblia fala: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro ficará. Vai chegar o marido e vai falar: eu me converti, eu estou no céu, minha mulher foi para o inferno. E vai chorar. E aí o Senhor vai vir e vai tirar esse sentimento. O sentimento vai desaparecer. Então ninguém vai mais sentir uma concorrência, tipo, você tá... Então, você não vai ter um sentimento, digamos não vai. assim. Você tá, eu tô vendo, você, seu marido, seus filhos aqui no céu, só tô eu e meu filho, minha mulher não veio. A pessoa não vai entender isso como algo ruim. Ela vai esquecer que teve esposa, porque ela vai pensar só naquilo que está naquela situação de estar na eternidade. Então, o céu nos revela muitos mistérios e muitas surpresas, isso é fato. Mas eu acredito, eu tô embasando meu argumento em algumas passagens teológicas, bíblicas, mas eu não posso afirmar com certeza isso. Mas eu acredito que, apesar de um corpo diferente, de um nome diferente, lá o doente não vai ser doente, o cego vai enxergar, o aleijado vai andar, e então o corpo vai ser diferente, porém, eu acredito que o sentido de família, vai permanecer. Jesus, só para completar, alguém vai dizer: mas Jesus disse que no céu não se casam nem se dão em casamento. De fato, quem estiver casado aqui, sobe casado. Mas lá ninguém vai casar, porque não vai haver relacionamento afetivo, porque o amor eros não vai existir mais. Então essa questão que muitos dizem assim: morreu, esse foi pro inferno, que o povo procura julgar quem vai pro inferno e quem vai pro céu. Você já percebeu? Quando o camarada morre, esse vai pro inferno e esse vai pro céu. Então, deixando bem claro que o julgamento é depois. Não existe essa questão de, morreu, então já vai direto pro céu, morreu, então já vai direto pro inferno. Não existe essa questão, então? Existe. Existe? Existe. Funciona assim. Até a vinda de Jesus, toda a obra era julgada. Era o período da lei, tá? Então, a pessoa morria e ela era julgada por lei. Depois da vinda de Jesus, já não há mais lei. Então, quando a pessoa morre,
ele é salvo ou não pela graça. E o que é a graça? A graça é o favor que Jesus nos fez em morrer no nosso lugar. Nós íamos morrer, o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isaías 59, 2 fala que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, e afastamento de Deus ficar longe dos céus. Então, quando nós morremos hoje, se eu andei na graça, andei crendo em Jesus, servindo ao Senhor Jesus, me afastando do pecado, eu estou automaticamente salvo. Romanos capítulo 8 diz: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu sou crente, batizado, frequento uma igreja constantemente com a minha família, eu não preciso ser um teólogo, não preciso ser um obreiro, um pastor. Eu sou aquele crente que leva a família para a igreja, confesso Jesus Cristo, evito o pecado, fazia más obras e agora faço boas obras. Por exemplo, o cara fumava, bebia, agora não fuma mais, não bebe mais, se prostituía, traía, agora pediu perdão a Deus, a esposa ou ao marido, não faz mais isso. Pronto, esse é o crente, está salvo. Quando ele morrer, ele vai direto para o céu. A Bíblia chama de seio de Abraão. Os judeus gostam muito desse termo, seio de Abraão. Agora, se a pessoa morre condenado em pecado, né, fazendo coisas erradas, pecando, blasfemando contra Deus, ele morre e vai direto para o inferno. E aí que eu falei antes, que o inferno é uma sala de espera. Porque quando Jesus voltar, isso está descrito em Apocalipse capítulo 20, ele vai pegar todas as almas que estão no inferno, que são os que morreram na perdição, condenados, e vai lançá-los no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o fim de tudo é a eternidade com Deus para os crentes, para os salvos, e o inferno vai ser jogado no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lá vai ter choro, ranger de dentes, tormento para a eternidade toda. Então esses que já foram para o inferno... Não tem mais como sair. Não tem purgatório, também, não tem nada que salve. Então também não tem aquela questão que tem gente que fala assim, tá no inferno, já tá sofrendo, já tá não sei o quê, já tá não sei o quê. Já tá sofrendo, mas já não tá sofrendo? Mas não tanto quanto sofrerão na eternidade. Mas e aquela questão da consciência? Que ele não sabe que tá... Porque, que já morreu? Exatamente. O do inferno sabe. O do inferno sabe. Por isso que eu falei que se o que tá no céu soubesse, viraria o inferno. O do inferno sabe. Tanto que naquela parábola do rico e do Lázaro, é muito interessante, porque... Jesus fala que o rico morreu e foi pro inferno. Não que todo rico foi pro inferno, pelo amor de Deus, irmãos ricos. Eu sou rico, vou pro inferno. Não. Mas naquela parábola, principalmente naquela explicação, o rico foi pro inferno e o pobre, que era o chamado de Lázaro, foi pro céu. Perceba uma coisa que ninguém presta atenção. O pobre não falou em momento algum. Porque o pobre não estava consciente. O rico viu o pobre no céu e o rico falou para pai Abraão, que é uma personificação de Deus. E falou, pai Abraão, pede pro Lázaro molhar o dedo na água e pingar uma gotinha na minha língua, aqui na minha boca, porque eu tô nessa chama ardente, em tormentos. Aí quem responde é pai Abraão. Não é o Lázaro. O Lázaro está completamente sem consciência. Ele está no céu, guardado, protegido, no seio de Abraão, no colo, guardado, abraçado por Deus. Quem conversa, quem está consciente é o rico no inferno. E aí Deus fala para ele, olha... Não pode ele fazer isso, porque há um abismo entre vocês dois. Então manda ele voltar a falar com meus parentes da terra para que eles se convertam. Eles têm os profetas, eles não ouvem. É impossível um daqui voltar. Nem você daí vem para cá, nem daqui vai para lá. Ou seja, a definição é essa. Se converte, se vive com Deus em vida. Depois que morreu, se lascou. Ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Aí tem aquela outra teologia conformista e também muito, muito propícia para quem não quer ter santidade em vida, que é o purgatório. Que o catolicismo acredita, que o cara morre e aí depois ele vai para um purgatório purgar ou expurgar os seus pecados e aí evitar o inferno. Aí é fácil, eu posso me prostituir, matar, estuprar, roubar, mentir, fazer o que eu quiser na vida, aí eu morro e fico lá pagando meu pecado e vou para o céu. É muito fácil isso, é conformismo, né? Interessante. Olha, quando eu te fiz a pergunta, já mandaram a pergunta também, mas eu já fiz essa pergunta, viu? Que me mandaram uma mensagem agora para perguntar então já foi respondido. Se lá no inferno a pessoa tinha consciência. Então, no inferno tem consciência, no céu não tem consciência. No céu a pessoa fica guardada, como se estivesse dormindo, e no inferno fica acordado, incomodado pelo diabo, para sempre, até a volta de Jesus, e depois pior ainda. Certo. Então no céu, ele fica lá, não sabe que morreu, blá. Por causa dessa questão de sentimento. Da proteção dele. Né? Então, então tá respondida aqui a pergunta. Inclusive, se você quiser fazer alguma pergunta, eu quero que você ligue agora, no 3025 7878. Tem alguma dúvida? Liga agora, 3025
7878. O código é 45 para alguém de fora queira ligar. É isso aí. Se alguém de fora quiser ligar aqui, olha, é 45, né? 3025 7878 ou 3025 7677. Se você tem alguma pergunta aí pra gente. Ou você pode também mandar a pergunta aqui no nosso site. Você que está nos ouvindo pelo site, no fmradiovoz.com. fmradiovoz.com. Ou você pode também, eu estou aqui com o Facebook aberto, você pode fazer a sua pergunta aqui embaixo aqui da nossa postagem que acabamos de fazer aqui. Faça a sua pergunta e não fique com dúvida. Exatamente. Pastor, me diz uma coisa. Digo. Tem pessoas que dizem assim que o inferno é aqui debaixo dos nossos pés. Na terra. Né? Na terra. Tem gente pior, que não fala que é debaixo dos pés, fala que o inferno é aqui na terra. É aqui na terra. E há quem diga por aí que teve um tal de um arqueólogo, tem até um vídeo aí, né? De um arqueólogo que tava lá cavando um buraco, procurando alguma coisa, e disse que de repente ouviu gritos e vozes. E ele furou o inferno. Né? E gravou as vozes. Aquela coisa toda. Você já viu esse vídeo? Já polêmico tudo. demais, tudo né? na internet. Me diz uma coisa, o inferno fica onde? Ai, Jesus. Ó, eu vejo tudo por quê? Por eu ter um ministério que desvenda satanismo, desvenda coisas ocultas, eu recebo muito e-mail. Nós recebemos uma média de 800 e-mails por dia. É uma prisão isso, porque eu acordo de manhã, eu oro. Chega a dar cãibra nos dedos. Terrível. Tanto que eu até peço perdão aqui publicamente aos irmãos que eu não respondo e-mails. Muitos irmãos eu não respondo mesmo, me perdoem, mas me entendam. Eu acordo de manhã, eu vou tomar café, no primeiro momento do dia eu já tenho ali 300 e-mails para tentar responder, eu não consigo. Então eu vou olhando o título do e-mail e se o e-mail é curto. Se o e-mail tem 4 linhas, eu respondo. Passou de 5 linhas, eu não respondo, que não dá tempo, senão eu não vou viver. Mas eu vi essa postagem, esse vídeo, e é simplesmente ridículo. Mas por que eles fazem isso? Porque as pessoas não querem pensar. Eles querem tudo pronto. Eles querem alguém... por exemplo, não tem aquele Verdade Oculta, aquele camarada no Facebook, Sim. que fala dos Illuminati? Sim. Irmãos, metade daquilo... 90% daquilo é mentira. Não, Deus que me perdoe. Ele gravou um vídeo agora no Sistema Cantareira dizendo que a Nestlé e a Nestlé e a Coca-Cola estão forjando que tá seca em São Paulo, porque tem água lá no reservatório Cantareira. Meu Deus do céu. Olha, vou dar uma dica pra vocês. Existe um site na internet chamado e-farsas.com. e-farsas.com é um site independente, não é evangélico, não é católico, não é nada, que desvenda farsas na internet. Quando você viu uma postagem no Facebook, você duvidou, acharam uma sereia na praia, não sei onde, procura no e-farsas que tá lá, a prova que é mentira. O vídeo desse cara tá lá, já provando que é mentira, explicando como funciona o sistema Cantareira, blá. Então, assim, hoje em dia, as pessoas ganham dinheiro com o YouTube. Então, se eu gravo um vídeo que tem milhões de cliques, o Google manda por mês pra mim um dinheiro. Então, todo mês, eu tenho meus videozinhos lá, eu ganho um dinheirinho, eu ganho pouco. Mas tem gente que ganha muita grana com vídeo no YouTube. Como que ele vai fazer para ganhar dinheiro? Fazendo coisas sensacionalistas, alarmantes, que as pessoas vão replicar, vão reproduzir e vão curtir. Então, eles estão enganando as pessoas por dinheiro. Cada vídeo, você viu aquele vídeo dos anjos, de 2 anjos? Tá no farsas também. Eu vi, aquilo lá, como que os caras... Não, é uma falsa. Assim, você percebe que é fake aquilo ali, pelo amor de Deus. Aí tem pastores colocando... Glória a Deus, olha os anjos. Deixa de ser tongo. Que diz aqui no Paraná. Tem a mulher que fala, seu tongo. Então, assim, o vídeo do inferno que foi perfurado, só vamos ser inteligente? Não vamos nem ser teólogo agora. O Brasil é o único país no mundo que conseguiu chegar na camada do pré-sal. É o único país no mundo. Não há nenhuma outra empresa de perfuração no mundo que conseguiu passar da camada do pré-sal. E 10 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Está na crosta terrestre ainda, que é alguns quilômetros. Então, se o Brasil é o único detentor da tecnologia que perfura até o pré-sal, como é que esse cientista, que ninguém sabe quem é, construiu uma máquina lá no fundo do quintal da casa dele e perfurou até o inferno? Não precisa ser muito inteligente para não acreditar num negócio desse. Segundo, o inferno não é uma região física, geográfica. Porque não há como um espírito que passa por parede ficar preso em rocha e magma pastoso. Não há como. Então, o importante é, da onde surgiu essa
crença de que o inferno é embaixo da terra. Surgiu com os gregos. Não é? Tudo que nós temos hoje, a maioria do que nós temos hoje como cultura, vem da Grécia. Na cultura grega. Por exemplo, quem casou, não sei como é que foi seu casamento, pastor, mas vou dar um balde de água fria na senhora agora. O noivo ficou no altar esperando a noiva. Aí abriu uma porta bonita com uma música, normalmente uma música bonita, ou aquela tananana, 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 né, a marcha nupcial, e a noiva entrou. Mas o que é o casamento? O casamento é Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. A Bíblia fala que a noiva está esperando o noivo. Aí o noivo vem e alguém grita, eis aí o noivo! E ele vem, arrebata a noiva e leva para as bodas. Então o casamento dos hebreus, dos judeus, sempre foi a noiva no altar esperando, o noivo entra, arrebata ela e leva embora. Quando nós começamos a fazer o contrário? Com a cultura grega, que tinha o templo a Diana, a Afrodite, que a mulher mandava no marido, porque ela era o útero, ela gerava vida. Então fazia o marido esperar, a mulher vinha, arrebatava o marido e levava embora. Aí quando Roma dominou a Grécia, a cultura grega virou greco-romana. Aproveitaram o culto mariano. E fizeram a noiva ser Maria e Jesus ser o noivo. Então Jesus é um dependente da mãe, na cultura mariana. A mãe vem e arrebata o noivo, que é Jesus. Então, por via de regra, é errado o evangélico casar assim. O evangélico não pode casar assim. Lá na minha igreja eu só caso do jeito certo. A noiva fica no altar esperando. Por quê? Porque a cultura modificou o sentido bíblico das coisas. E o inferno é a mesma coisa. Os gregos acreditavam que a pessoa ficava que o inferno era embaixo. Por quê? Porque o grego, ele é politeísta. Ele não crê em um único Deus. Não é monoteísta como nós. Então eles creem num panteão que tem Zeus como um deus principal, vários outros deuses, e um deles era o irmão de Zeus, chamado Hades, que era muito mau, era terrível. E ele foi subjugado pelo irmão e colocado num lugar distante do panteão dos deuses, do Olimpo, foi jogado num lugar chamado Sheol, que era embaixo das profundezas da terra, num lugar escuro, de trevas. E aí todo aquele que era mau, que era uma pessoa que tinha uma psique perversa, ficava lá recluso, preso, com Hades no Sheol, que era embaixo da terra. Então a morte dos gregos se dava. Ele morria, desencarnava da matéria, a psique era levado pelo barqueiro até o outro lado do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. O barqueiro entrava pelo portão do inferno, que seria o Sheol, dava na mão de Thanatos, que era o deus da morte. Thanatos levava até Hades e deixava a pessoa no Sheol. Essa cultura grega veio para o catolicismo romano, que depois, na Reforma Protestante, em 1515, com Martinho Lutero, os evangélicos assumiram isso também e acabaram achando que o inferno era debaixo da terra. Mas o inferno não é um lugar geográfico, não é cultural, é um lugar real. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, começa a falar sobre a armadura de Deus, sobre batalha espiritual, e fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. Então o inferno é uma região celestial. E como eu expliquei no início, quem está ouvindo agora, eu expliquei que tudo que se diz céu, celestial na Bíblia significa espiritual, regiões espirituais, então o inferno é uma região espiritual. E da onde veio o nome inferno? Deus criou a região espiritual, seria onde ficavam os anjos, muito antes de criar a terra. Estamos falando aí de zilhões de anos atrás. Houve a queda dos anjos, que viraram demônios, e Deus colocou eles abaixo dessa região espiritual, abaixo dessa camada espiritual. Que aqui era o trono de Deus em cima, embaixo foi a região inferior. Inferior, no latim, que era o idioma praticado pelos populares leitores da Bíblia Vulgata, se chamava inférios. Abaixo, inferior. Inférios veio para o português como inferno. Então a pessoa já lê inferno, entendendo que no idioma latim é inférios, ou seja, abaixo. Inférios no latim significa abaixo. Aí ele pensa o quê? É abaixo de mim, na terra. Mas não é. É abaixo do trono de Deus nos céus. Aí vem os teóricos da conspiração dizendo, mas Jesus, quando saiu da cruz, ressuscitou, e ele foi às regiões inferiores e venceu a morte, o inferno, tornou cativo o cativeiro. Eu sei, meu irmão, eu também já li isso na Bíblia. Da onde que ele veio? Jesus estava 100% homem e 100% Deus na terra. O corpo físico dele era 100% homem, mas o espírito dele
ainda era o Espírito Santo de Deus, estava no céu. Quando ele desencarnou na terra, morreu, expirou, o espírito dele estava no céu. Então desceu à região inferior, ou seja, ao inferno, lá no mundo espiritual, venceu a morte e o inferno, e aí voltou ao Pai. Ele não desceu para debaixo da terra, irmão. Isso é uma versão grega, isso não aconteceu. Então não tem nada a ver, né, pastor? E tem gente que briga comigo. Eu não tô nem aí quando brigam comigo, mas que não, que eu já vi um pastor na Bahia bater boca comigo, porque é inferno embaixo da terra. Eu falei, então tá bom, irmão. Então não enterra mais ninguém da sua igreja, porque quando você enterrar, você tá mandando ele pro inferno. Olha aí. E também tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Inclusive, se você quiser fazer uma pergunta, você pode ligar no 3025-7878 ou 3025-7677. 3025-7878 ou 3025-7677. Tem bastante gente mandando mensagem aqui. Foi curioso a questão do casamento. Meu Deus, eu casei errado. Mas calma, gente. Calma. Você não será um amaldiçoado por causa disso. Não, eu sempre dou uma resposta boa pra isso. Você não tinha o conhecimento, né? Não, e também hoje em dia existe divórcio. Não, tô brincando. É exatamente isso que a pastora está falando. Meu Deus. Deus perdoa o período da ignorância. Quem não tem o conhecimento está debaixo do jugo da ignorância, ou seja, não vai conseguir lembrar, não vai conseguir saber isso, né? Mas é de se pensar que a cultura mudou as normativas religiosas, então... É isso aí. Então você pode fazer a sua pergunta. Liga pra cá, 3025-7878 ou 3025-7677. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Ficou com alguma dúvida? Pastor, eu fiquei com uma duvidazinha aí. Você vai ligar pra cá, ou você pode mandar no Facebook, ou você pode mandar uma mensagem de texto no 9961-4419. 9961-4419. Né? O Elias colocou, pastora, tem uma dúvida. O pastor acabou de falar, o inferno fica em cima? O pastor acabou de falar, né? Mas não em cima na nossa região física, por exemplo, não em cima das nuvens. É uma região espiritual. Como explicar o Efésios capítulo 4, verso 9 e verso 10? Dá uma olhadinha aí. Ele fez a pergunta, pastor, tem uma dúvida, o inferno fica em cima ou embaixo? Como explicar? Efésios capítulo 4, verso 9 e verso 10. O Elias está perguntando. Exatamente. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? É o que eu acabei de falar. O texto grego não se refere a profundezas da terra, se refere a regiões inferiores. Tá? A tradução para o português, por João Ferreira de Almeida, ela foi feita em cima do texto Vulgata, do latim, e das compilações francesas. Então a gente pensa que João Ferreira de Almeida pegou os textos originais gregos, hebraicos, traduziu, não foi. Ele traduziu do latim, da Bíblia Vulgata católica, quando ele era missionário na Índia. E das compilações francesas. Então, muitas das palavras que estão no português para a gente não condizem com o original do texto grego. Então, em Efésios 4:9 diz, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. O que são todos os céus? Céus é camadas espirituais. O primeiro céu é o céu que nós habitamos, o segundo céu é o inferno, e o terceiro céu é o trono de Deus. A fim de encher todas as coisas. Então, essas profundezas da terra é a versão grega, ou seja, a forma dos gregos entenderem que ele estava se referindo à morada dos demônios, ao inférios, mas isso é camada inferior. Vamos falar dos três céus. O primeiro céu é esse céu que a gente vive, o segundo céu é o inferno, e o terceiro céu é o trono de Deus. Como o trono de Deus está lá em cima, no terceiro andar, no terceiro céu, abaixo do trono de Deus está o inferno, que é inferior ao trono de Deus. Por isso, inférios, tá bom? O Carlos Alexandre, ele é presbítero, ele está perguntando se a paz do Senhor, pastora Daniele, gostaria de um esclarecimento a respeito do episódio do Monte da Transfiguração. O pastor Carlos disse que o salvo está em estado de dormência. Isso. Todavia, o texto diz que Moisés e Elias falavam com Jesus. Isso. Como Moisés, tendo morrido no passado, pôde aparecer conversando no presente? Obrigada e fiquem na paz do Senhor. Ótima pergunta, perfeita. A Bíblia não nos fala que Moisés apareceu depois da morte. A Bíblia não fala que a aparição de Moisés foi pós-mortem. Elias não tinha morrido. E essa aparição de Moisés pode ter sido um arrebatamento de sentido, ele vivo lá no passado. Então, se nós formos parar para pensar, existe uma lacuna de tempo um pouquinho antes da abertura do Mar Vermelho. Moisés chega para o povo de Israel e fala assim, vocês têm que se aquietar, porque o Senhor vai dar livramento.
E a Bíblia não relata Moisés orando. Os versículos seguintes, Deus fala para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Mas esse por que clamas, a parte do clamor não aparece na Bíblia. É um texto cortado, é uma falta de texto. Então, subentende-se que Moisés, depois que falou com o povo e disse para eles ficarem tranquilos, aquietar o vosso coração, porque Deus iria dar um livramento, ele foi para o joelho, foi orar, foi clamar a Deus. Nesse momento que a Bíblia não nos conta quanto foi o tempo de oração, se ele orou 1 minuto ou 1 dia, ali pode ter havido um arrebatamento de espírito, um arrebatamento de sentido, como vários tiveram, como o apóstolo Paulo foi elevado ao 3º céu, o céu dos céus, como vários tiveram, como o próprio Eliseu saiu em espírito e viu o que Geazi estava fazendo. Eliseu disse: acaso não fui eu em espírito e não vi o que você fez com Ciro, Naamã, babá. Não que ele foi conscientemente, Deus o tomou e o levou lá. Isso é uma realidade espiritual. Então o que pode ter havido é Moisés ter sido por Deus arrebatado em espírito e colocado lá no Monte da Transfiguração, numa experiência sobrenatural. Ontem eu vi uma coisa fenomenal de um pastor que foi no seminário. Ele me mostrou um pastor do Rio Grande do Sul que sofre arrebatamentos de corpo e de espírito. E que ele estava um dia orando e ele, no meio da oração, ele começou a ouvir pessoas orando em um idioma parecido com árabe, e ele começou a sentir cheiro de fumaça e tal, e ele não entendeu nada daquilo. Aí ele, viajando no avião, pegou um jornal e viu uma foto de pessoas da Al-Qaeda ou do Hezbollah, não sei, queimando bandeira dos Estados Unidos e fazendo uma manifestação, e ele estava no meio daquele povo. Ele estava lá. Aí ele levou o jornal. Esse pastor me mostrou ontem. Ele vai hoje no seminário. Eu vou pedir para te mostrar. Interessante. O pastor, eu vou até pedir o nome desse pastor, desse que foi arrebatado. Esse pastor que foi ontem no culto escaneou o jornal, inclusive. É um jornal tipo Folha de São Paulo. Não é uma montagem. E eu peguei a foto dele e ampliei bastante no celular para ver se tinha indícios de Photoshop, porque eu fui designer antes de ser pastor. Me parece muito real. Eu não consegui achar um indício. Então, assim, esse pastor, nos nossos dias, ele está vivo ainda, inclusive, esse homem, teve um arrebatamento. Ou seja, na época de Moisés era muito mais fácil isso acontecer, porque havia uma pureza espiritual muito maior. Então, como o texto não define se Moisés estava vivo ou morto quando apareceu no Monte de Transfiguração, não há como nós dizermos que Moisés estava morto. Mas uma segunda questão: se foi depois da morte de Moisés, não foi antes, a Bíblia fala que Moisés morreu com 120 anos, com o corpo como se fosse de um jovem, e que Deus guardou o seu corpo. Não é? Então, como ele morreu e Deus guardou, Deus é soberano, criador dos céus e da terra, e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ter usado dessa forma Moisés de uma outra maneira. Deus pode usar dos seus princípios para nos mostrar alguma coisa. Por exemplo, Deus não se arrepende do que faz. É um princípio de Deus, mas ele se arrependeu de ter feito o homem. Você entendeu? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter livrado o povo de Israel do Egito. Aí Moisés intercedeu, disse: não mate eles aqui, o que vão falar do Senhor no futuro. Então, assim, Deus, ele tem os seus princípios, mas ele é soberano. Ele pode alterar o princípio a hora que ele quiser. Ele pode fazer isso, tá? Mas o caso de Moisés não define. A Bíblia não fala: Moisés, depois de morto, apareceu no Monte da Transfiguração. Não, esse fato não existe. Tá certo. A Thalita tá perguntando a paz, pastor, tem uma curiosidade. Só posso dar um pause? Sim. Muitas pessoas que têm muitas dúvidas e moram em Foz do Iguaçu podem estar conosco hoje na igreja, no Ministério Sementes da Fé. Com certeza. Inclusive hoje, de hoje até domingo, o pastor Carlos Ribas vai estar com a gente em um seminário todos os dias. Vai estar falando sobre intercessão profética, sobre libertação, e vai estar falando também sobre tricotomia. Espírito, alma e corpo. Justamente. O valor da inscrição é R$50. Você pode ir lá hoje e procurar ali a Alba e fazer a sua inscrição. Com o valor da inscrição, só para complementar, ganha 3 apostilas. 3 apostilas. A de intercessão profética, de tricotomia, de libertação, e ganha o certificado no final do curso. E o certificado também. A Thalita está dizendo: a paz do Senhor, pastor, tem uma curiosidade. Como que o diabo consegue entrar nos nossos sonhos? O pastor ontem comentou algo sobre o inimigo entrar nos sonhos, mas eu queria uma explicação melhor. Eu vou dar uma dica para você. Você acessa www.carloribas.com.br, clica lá na minha loja virtual e compra o meu livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, que eu tenho um capítulo inteiro falando sobre demônios dos sonhos, tá? Ou você vai hoje lá e compra o meu DVD Bruxaria, que é o meu testemunho, ou o meu livro. Eu acho que o livro não tem mais, esgotou, enfim. Mas
O corpo humano, ele é formado por 3 partes. Nós vamos falar bastante sobre isso. Hoje é terça, né? Quarta e quinta, no seminário de tricotomia. Então, se a Thalita, ela está estudando, fazendo esse seminário com a gente, ela vai aprender bem isso quarta e quinta, tá? O corpo humano é formado por espírito, alma e corpo. A nossa alma é uma alma autônoma no sentido das emoções, mas ela é colada ao corpo físico. Se a alma se desfizer do corpo físico, a pessoa morre. O espírito não. O espírito ele é móvel. Ele é movimentável por Deus, que é o que eu me referi agora, que Eliseu disse: acaso não fui eu em espírito e não vi Geazi fazendo isso. Então, quando o espírito é móvel, a pessoa na hora do sono, quando ele começa a entrar no primeiro estágio do sono, que é o estágio NRE1, NRE1, acho que é isso. Ele sobe, o espírito, ele como se fosse flutuar. Eu vou falar numa linguagem bem simples para a pessoa entender, como se ele fosse flutuar sobre o corpo. E aí, nesse momento, tem algumas classes de demônios que são comandadas por um demônio chamado Alfar. Esse demônio Alfar, ele tem o poder de entrar no sono da pessoa, nesse estágio. Então, vai ser difícil eu explicar pela rádio, porque eu teria que mostrar algumas imagens, ou tentar demonstrar graficamente isso, mas é mais ou menos isso. O espírito dá uma elevada acima do corpo, o demônio entra entre o corpo e o espírito e consegue entrar no sonho. Por isso que é importante vocês orarem antes de dormir. Salmo 4, verso 8, diz: em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Há um sono sem segurança, aquele que você não ora, e há o sono seguro quando você ora. A Andressa falou assim que ainda ela ficou com dúvidas sobre essa questão do Monte da Transfiguração. Qual dúvida será que a Andressa ficou? Ela falou assim: pastor, a paz do Senhor, ainda estou com dúvida sobre essa questão do Monte da Transfiguração. Teria como o pastor explicar mais calmo? A questão é assim, Andressa e todos que nos ouvem, teologia é uma arte e é uma ciência. Então, muitas pessoas que não têm um domínio da teologia não vão entender mesmo, não tem como. A mesma coisa que viesse aqui um físico quântico que quisesse explicar para vocês o acelerador de prótons da Suíça, ninguém vai entender. Só quem estuda física quântica. Então, a pessoa comum, o crente comum, perde muito da informação por não conhecer teologia. Por isso que é importante você participar de escola dominical, cursos bíblicos, seminários teológicos, para ter informação, para ter conteúdo informativo e aí conseguir entender melhor algumas coisas. Por isso que algumas explicações realmente vão ser muito completas para algumas pessoas e para outras vão ficar boiando mesmo, porque não tem o conhecimento geral da teologia. É realmente difícil. Mas eu não faço a menor ideia do que você não entendeu, qual foi a parte que você não entendeu. Ela não mandou. Então, acho que ela não entendeu nada, né? Não entendeu nada, então, irmã, vá hoje à noite lá e me pergunte pessoalmente que eu te explico, tá? Ai, meu Deus do céu. Tem uma pergunta aqui, até a Alba escreveu que não entendi direito, Alba, vem cá. Tem que ter discernimento de línguas estranhas para entender a letra da Alba. Cá, é sobre um hino aqui. Deixa eu ver. Só que não é a Damares, viu? Não é o hino da Damares. Irmãos, não me perguntem da Damares que eu vou tomar um processo. Como é que é? Hino arrebatamento do Júlio, César e Marcelo. Tem sim. O hino fala que passa por vários livros e diante do trono ninguém foi vencedor. Como acreditar? Marilene escreveu isso, né? Então, Marilene, eu não conheço esse hino, faço a menor ideia do que ele fale, mas vou dizer uma coisa já de antemão. Quando eu vou dar os seminários, muitas pessoas falam bem assim: pastor, o pregador fulano de tal disse que foi arrebatado ao inferno, ao céu, blá. Irmãos, experiência pessoal, o cara tem que explicar. Eu não posso explicar a experiência de ninguém. O professor fulano de tal disse que é assim. Ele disse, é ele que tem que te explicar. Não tem como eu explicar o que os outros falaram, porque eu não sei qual foi a motivação que esse maluco falou isso. Mas muitos cantores são só cantores. Não são teólogos, não estudaram. Até o português eles cantam errado. Então, como é que você vai acreditar? Só compra uma letra lá música e é só às vezes música, não, gente. né? Pelo amor de Deus. É o que eu falei da Damares. Tadinha, não deve ter sido a Damares que escreveu. Com certeza não. A música foi boa, vendeu bastante. Qual música, pastor? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. É terrível isso, gente. Não é cristão isso. Porque, imagina, ninguém tem a obrigação de te ajudar. Você entendeu? Ninguém tem a obrigação de me ajudar. Aí, olha a letra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai se arrepender do quê? De não ter ajudado? Porque ele vai estar na plateia e você no palco. Ou seja, caramba, gente. Cristão não quer palco, quer púlpito, quer altar, não quer palco, enfim. Anula isso, deleta e bloqueia.
Então, você queira fazer mais algumas perguntas, nós temos ainda 5 minutos aqui de programação, já vamos finalizar. Ou senão, amanhã você pode ouvir o nosso programa de amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre o quê? Espiritismo. Espiritismo. A doutrina espírita, sobre incorporar pessoas mortas, sobre psicografia, sobre... enfim, amanhã vai ser... Amanhã o negócio vai ser forte, viu? Convida o seu amigo espírita para nos ouvir amanhã. Exatamente. E manda ele fazer perguntas, mandem perguntas. E mande bastante perguntas, viu? Amanhã, então, mas você assim, não pode perder o programa de não amanhã. Pega o espiritinha lá, que começou ontem, o espiritinho. Pega os mestres, tem muito mestre espírita em Foz do Iguaçu, os caras que são inteligentes. Eu quero que os professores espíritas, que os doutrinadores da cultura espírita, que os líderes espíritas aqui venham fazer pergunta, porque aí vai chegar numa discussão bacana. Agora, aquele espírita coitado, que não entende nada, que só acredita que entendeu? Em macumba, essas coisas, meu irmão, isso aí não adianta, vai só perder nosso tempo. Eu quero os caras bons, porque aí nós vamos ter uma discussão filosófica, sem um ofender a religião do outro. Não é nada disso o nosso objetivo, nós não queremos ofender ninguém. Eu respeito muitos espíritas, eu vim de uma família toda espírita e pior, muito pior do que os espíritas. Nossa família era satanista, não é? Fazia rituais de morte, adorava demônios mesmo. Então, o que eu quero é poder proporcionar aos nossos queridos amigos, e já profetizo, nossos queridos irmãos que vão nos ouvir amanhã, até os da fé espírita, a que sanem suas dúvidas. Então, aquele espírita que vem, mas então o que você diz disso e disso, não tem problema, vou responder todas as perguntas. Mas aquele que tem dúvida mesmo, que acha que o que está fazendo, ele ainda está duvidoso, mas amanhã é o dia. Sabe, eu posso tirar suas dúvidas e posso te ajudar a ter provas, não são teorias, são provas legítimas de que o espiritismo está te enganando. Eu vou te ajudar a provar que o que está na sua vida não são pessoas mortas, espíritos de luz, ou guias, ou orixás, são demônios. E eu vou te convidar, inclusive, a fazer uma oração comigo para que os demônios mostrem que são demônios. Olha aí, vai ser bem interessante então o programa de amanhã, você não pode perder, tá bom? Amanhã a partir das 13 horas. Né? E para finalizar, a Tânia disse assim, pastor, muito obrigado pelas dúvidas que o senhor tirou hoje, porque eu achava, e já ouvi pregar, inclusive na minha igreja pregaram, que no céu nós teríamos consciência assim. E ela disse aqui na mensagem que ela tinha plena convicção disso. Ela já ouviu o pastor dela pregar, ouviu um monte de gente pregar e participou de ela disse assim que participou de uma palestra de 3 dias e o palestrante aqui de Foz do Iguaçu disse que teria consciência, sim, lá no céu, e que você ficaria supostamente lá esperando, né? E seria um inferno, né? E seria um inferno, que a pessoa ia ficar perturbada no céu. O cara não aguenta esperar na fila do banco. Imagina esperar 50 anos no céu. É terrível isso, é ridículo. Olha só. Sem base bíblica nenhuma, inclusive. Então tá, Tânia, Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Enfim, obrigado pela participação de todos. E amanhã nós vamos de novo, né? Tá, agora acabou as perguntas. Pastora, deixa eu fazer o jabá aqui. Fala. Você pode acessar o meu site, www.carloribas, não é Carlos, é sem S no final, e Ribas tem S no final. Então, www.carloribas.com.br. Lá tem vídeos, tem entrevistas, tem programas de televisão que eu participei, é muito interessante. Tem também meu Facebook, facebook.com/carloribas, é a minha fanpage. E o perfil para vocês adicionarem é facebook.com/carloribas, número 2. O numeral 2 no final, Carlo Ribas 2. Então tá aí, pastor Carlo amanhã vai estar novamente conosco e durante toda essa semana ele estará no Ministério Sementes da Fé, ali com um seminário muito abençoado sobre tricotomia, intercessão profética, tricotomia e sobre libertação. Ele vai falar sobre esses 3 temas e com certeza vai tirar a curiosidade de muita gente que estiverem ali conosco. Então, quer ir hoje, quando ela participar com a gente? R$50 a inscrição. Você tem direito aí às apostilas, serão 3 apostilas. Você também vai receber no final do curso o seu certificado, tá certo? Então vai lá hoje com a gente, vai lá participar, vai ser muito bacana. Só você procurar a Alba lá na recepção, você vai ver o pessoal ali na recepção, faça a sua inscrição e seja abençoado. E não perca o programa de amanhã. Pastor Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi demais, gostei demais. Os irmãos que têm dúvidas e não puderam, né, dirimi-las, procure a gente na igreja, mandem e-mail, enfim, vai ser bacana responder. Então amanhã o negócio vai ser picante, viu? O pastor Carlos vai falar sobre espiritismo. Ei, você viu o que ele disse, hein? Ele convidou você
a ligar pro espírita. Ô, Débora, liga pra tua sogra, Débora. Manda a A sogra Débora aqui. tá me ouvindo? Eu Liga já pra tua gosto de sogra, sogra, Giovanni. de louco. E detalhe, esse programa todo eu gravei pro meu canal do YouTube, então o vídeo desse programa todo, com o áudio original do estúdio, vai estar no meu canal do YouTube, youtube.com/Carlo Ribas. Muito bacana. Tá certo? Meu querido, pastor, Deus abençoe. Amém. Pastora Fran, o filhão lá que tá lá fora. E que Deus abençoe todos os nossos ouvintes que ficaram conosco até agora. E se você puder, hoje à noite a gente se vê lá na nossa igreja a partir das 19h30, tá ok? Um beijo no seu coração, fica com Jesus e tchau, tchau.